Olá, estudantes, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e vamos à nossa aula de número 4. Nosso tema hoje é processo de comunicação e suas barreiras. Vamos continuar falando sobre liderança e todos nós sabemos que um líder trabalha muito com o processo de comunicação, tá? Então vamos começar? Vamos lá, eu quero começar primeiro conceituando para vocês o que significa comunicar. Comunicar é tornar comum uma realidade, uma informação, uma ideia, um pensamento ou uma atitude, através de qualquer canal efetivo. Então, pessoal, você vê que comunicar nada mais é do que você externar uma informação, nada mais é do que você, de alguma forma, transmitir uma mensagem, tá? E para que isso aconteça, você tem um processo de comunicação. Ou seja, você tem um processo que tem início, meio e fim. Você tem um ciclo, você tem elementos desse ciclo, que envolvem a mensagem, o receptor, o emissor e o canal. Tá? A mensagem é todo o conteúdo da comunicação. O receptor é o destinatário da mensagem. O emissor é aquele que inicia o processo comunicativo. E o canal é o meio utilizado para transmitir a mensagem do emissor para o receptor. Tá? Por que é importante, pessoal, você identificar esses elementos e esse processo de comunicação? Porque os elementos de comunicação, os principais eu falei aqui: emissor, mensagem, receptor e o canal. Só que nós temos outros elementos que envolvem, né, esse processo de comunicação. Nós temos, então, o feedback. O que é o feedback, professor? O feedback é o retorno que o receptor traz para o emissor. Nós temos também o ruído ou as barreiras. Nós temos também a codificação ou a decodificação. Então você vê que esse processo de comunicação ele é bem robusto, ele é bem amplo. Tá? E na página 6 da nossa apostila, existe até mesmo uma figura mostrando como que funciona esse processo. Tá? Quando a gente fala de comunicação organizacional, pessoal, nós estamos falando de quatro comunicações que a empresa utiliza: relações públicas, marketing, propaganda e comunicação interna. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Quando eu falo de relações públicas, eu falo de um profissional que a empresa contrata para mapear o mercado, né, e estar em comunicação com o mercado, justamente para apagar focos de incêndio. E também para que a empresa tenha um canal aberto com o público externo. Então, o nome já diz, relações públicas externas. Ou seja, a empresa tem que estar atenta ao que o seu público externo, seu público de consumidor, ou consumidores, estejam pensando ou externando sobre a empresa. Né? Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, exemplo, por que muitas marcas hoje atuam com as redes sociais? Então você vê que no Twitter, no Instagram, no Facebook e por aí vai, as empresas têm grupos de pessoas para ficar atento de possíveis ruídos que estejam acontecendo aí com a sua marca, né? Justamente para tentar apagar ou tentar solucionar esses problemas, porque hoje o consumidor tem acesso às redes e a rede é o mundo todo, tá, pessoal? Marketing, né, que é o segundo ato de comunicação organizacional. O marketing é a externalização da empresa divulgando a sua marca, divulgando seus produtos, divulgando seus serviços, ou seja, se fazendo conhecer. Tá, pessoal? Propaganda voltada para consumidores. Né? Quando eu falo de propaganda, eu já estou falando diretamente da empresa estar fazendo algum tipo de ação de propagar, né, o seu produto, o seu serviço com preços, com promoções, né, com algum tipo de facilidade. Ou seja, propaganda, propagar, transformar o meu produto visível a todos. E, por último, a comunicação interna com os funcionários. Né? É muito importante as empresas ficarem atentas à comunicação interna. Tá, pessoal? Até porque nós sabemos, e nessa apostila 4, fala do canal formal e do canal informal.
O canal formal é justamente o canal utilizado através do organograma, ou seja, toda a comunicação que vem de cima para baixo, ou seja, que vem da chefia, né, para as camadas inferiores do organograma. Tá? Ou seja, é uma comunicação oficial, que pode ser vinda através de um e-mail, através de um ofício, através de um WhatsApp, né, através de uma reunião. Né? Ou seja, essa comunicação interna oficial, ela vem de forma formal, formalizada, embasada por um superior da empresa. Mas nós também temos a comunicação informal. Né? O que é a comunicação informal, professor? É a comunicação dos próprios funcionários com os funcionários. Nós sabemos que existe nas empresas, né, um lado, uma liderança informal. Nós chamamos de a rádio peão ou a rádio de corredor, onde as pessoas trocam informações privilegiadas. Né? Muitas das vezes o colaborador, o funcionário, ele tem mais segurança no seu colega do que no seu líder, do seu chefe. Né? Então essas comunicações, elas são chamadas de informal. Tem muito poder dentro das empresas também. Então eu apresentei para você as 4 comunicações aí organizacional que engloba as empresas. Tá bom, pessoal? É importante ficar atento, pessoal, que uma boa comunicação é aquela que é clara, coerente, adequada ao público, divulgada no momento oportuno e que chega ao destino correto. Né? Então, para que essa comunicação ela seja clara, existe para que essa comunicação seja clara e eficaz, existe um desenho na página 7 que fala da comunicação 5CC, ou seja, são os 5 Cs da comunicação. O que são os 5 Cs da comunicação? Clara, consciente, contínua e frequente, curta e rápida e completa. Então, essas 5 palavrinhas que começam com C formam uma comunicação eficaz. Nós chamamos na administração de 5 Cs da comunicação. Uma comunicação ela só é eficaz quando utiliza essas 5 palavrinhas. Clara, consciente, contínua, curta e completa. Tá bom, pessoal? E para finalizar, né, nós precisamos falar um pouquinho sobre os ruídos na comunicação. Quais são os ruídos da comunicação, professor? Galera, os ruídos na comunicação entre o líder e o liderado são as barreiras. São problemas que interferem na comunicação, prejudicando a eficácia comunicativa. Então, vamos aqui a um exemplo engraçado, depois a gente vai aprofundando. Quando você escuta um gago falar, né, nada contra os gagos, tá, pessoal? Apenas um exemplo, pelo amor de Deus. Uma pessoa gaga, quando ela começa a falar, ela gera no receptor um sentimento de vontade de rir. Né? Automaticamente a pessoa tenta segurar o riso. E quando uma pessoa ela tem dificuldade da fala, como o gago tem, o outro ele não presta atenção na mensagem. Ele está prestando atenção no que o outro está tentando falar. O esforço que ele faz para falar gera em mim a vontade de rir, logo eu não tenho dado importância à mensagem que vem dele. Né? Então isso é uma barreira. Eu estou dando exemplo aqui do gago, mas uma pessoa que fala muito rápido, uma pessoa que fala muito alto, uma pessoa que tem problemas de dicção. Essas são barreiras da comunicação. Tá? Os fatores que podem causar barreiras à comunicação são barreiras mecânicas ou físicas, fatores psicológicos e fatores de ordem sociocultural. Vamos às barreiras mecânicas ou físicas. São fatores físicos relacionados aos canais ou aos ambientes de transmissão das mensagens, que dificultam ou bloqueiam a comunicação. Temos, por exemplo, o barulho e os equipamentos defeituosos. Então, eu gravando esse vídeo para vocês, se tiver aqui ao meu redor um barulho, né, alguma coisa que chame a atenção, juntamente comigo falando, é um problema físico de comunicação, é uma barreira. Esse barulho vai tirar o seu foco da comunicação, na mensagem. Isso pode trazer uma ruptura na comunicação. Fatores psicológicos estão relacionados aos sentimentos e emoções humanas, que podem fazer com que uma mensagem enviada com certa intenção pelo emissor seja interpretada de modo totalmente inesperado ou distorcido pelo receptor. Isso acontece muito, inclusive, no Facebook, pessoal. Você coloca uma palavra, uma frase, ou você emite uma opinião, a outra pessoa que está recebendo essa mensagem, ela não está entendendo
aquela mensagem que você coloca. Então ela pode interpretar de qualquer forma, porque ela não ouviu o tom da sua voz, ela não ouviu a forma que você falou. Então ela pode se sentir agredida, ela pode se sentir prejudicada, ela pode, inclusive, te acusar de qualquer crime, né, como racismo ou outras coisas, interpretando de forma até mesmo errada o que você escreveu. Por quê? Porque o fator psicológico do emissor ou do receptor estão distantes. Né? E uma mensagem sozinha, nua e crua, digitada, ela pode ter vários significados. Tá, pessoal? Então, o outro lado, ele por estar longe de você e, de repente, passando por um momento difícil, por um momento conturbado, a pessoa já não está com seus raciocínios e emoções equilibrados, ela pode interpretar da forma que ela bem entender. Isso é um problema, é uma barreira, é um limite, né, que pode trazer problemas aí para a comunicação eficaz. E, por último, os fatores de ordem sociocultural. Relacionam-se às diferenças de condição social e econômica, valores, crenças e outros traços culturais que os interlocutores possuem e que distorcem a interpretação ou até mesmo impedem a transmissão das mensagens. Isso aqui acontece muito na universidade, pessoal. Né? Quando um professor ele é indicado para dar aula para um primeiro período, né, esse professor ele tem que ser preparado para dar aula para o primeiro período. Por quê? Porque a linguagem acadêmica é uma linguagem muito separatista, é uma linguagem muito formal. E se o professor ele não ter ali cuidado, ele pode estar atrapalhando nas suas aulas. Por quê? Porque a linguagem que ele está falando, as pessoas que estão no primeiro período ainda não são acadêmicos. Eles estão entrando agora na academia. E a academia, ela por si só, tem algumas cercas que separam, né, os primeiros períodos em que acontece muito isso. Porque a linguagem acadêmica ela é muito formal, ela é muito separatória. Né? Então as pessoas dentro da universidade, ela precisa aprender, inclusive, a lidar com tudo isso. Aprender a falar de forma formal e ouvir de forma formal. Né? Isso é muito incomum, porque nós aprendemos nas nossas escolas, né, a linguagem informal a todo momento. E quando nós chegamos numa academia de ensino que requer do educando, né, uma participação maior, isso acaba sendo um problema, tá, pessoal? Principalmente dependendo do lugar que essa pessoa vem. Então, se essa pessoa vem de um lugar muito pobre, muito humilde, muito simples, e ela vai para uma universidade, né, onde a linguagem é muito formal, ela pode sentir algum tipo de dificuldade. Tá bom? Isso vai muito da minha experiência como professor. Tá, galera? Então é isso, galera. Acho que deu para a gente conversar um pouquinho aí sobre problemas de comunicação, né? Falamos um pouquinho sobre os elementos também, e eu espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, me procure lá no fórum de dúvidas ou em minhas mensagens. Tá bom? Sempre bom estar com vocês aqui. Forte abraço, galera.